Oi pessoal, tudo bem? Eu tô um pouco sumida daqui do YouTube, mas se Deus quiser, eu pretendo voltar a gravar vídeos com dicas e ensinamentos para vocês. E hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante e que gera muitas dúvidas. É pecado bater nos filhos? Sabemos que para todas as áreas da nossa vida, nós devemos buscar sabedoria de Deus. E muitas vezes a sabedoria dos homens não é a mesma sabedoria de Deus. Por isso, nós cristãos devemos ficar ligados para não cair na opinião pública e sim seguir a opinião divina. Nós vemos lá em Provérbios 13:24 o seguinte: o que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama, desde cedo o castiga. A disciplina deve ocorrer desde cedo. Por mais difícil que seja para as crianças e para os pais, nós devemos disciplinar os nossos filhos. E isto inclui a disciplina física, mas esta não deve ser a primeira e nem a única forma de disciplinar os nossos filhos. Se olharmos para a opinião pública, o uso da vara é algo terrível. Mas se olharmos para a opinião divina, é uma expressão de amor. E se nós não usarmos, se torna uma expressão de ódio, como nós vemos lá em Provérbios 23. Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. A disciplina é muito importante na educação das crianças, mas para isso nós pais devemos fazer a lição de casa. Nós devemos ficar sujeitos à disciplina do Senhor. Muitas vezes os pais corrigem os filhos por algo que nem eles conseguem cumprir. Então, nós temos que pedir sempre sabedoria a Deus para disciplinar os nossos filhos. Por exemplo, uma criança pequena que está desenhando na parede pela primeira vez. Ela ainda não sabe que o correto é desenhar no papel. Então, nós temos que ter sabedoria para discipliná-los, ensinando que aquilo não pode, que aquilo é errado, para que de uma próxima vez ele saiba o que é correto. Aqui em casa, eu gosto sempre de conversar com os meus filhos primeiro. Se eu vejo que eles me desobedeceram ou que eles estão dando uma birra, eu procuro conversar, entender o que está acontecendo, explicar para eles que aquilo é errado, para depois estar corrigindo, se necessário, usar a vara. Porque nós temos que estar cientes que eles devem saber o motivo daquela correção. A disciplina é uma expressão de amor e não de ódio ou vingança. Então jamais corrija os seus filhos em público. Existem pais que sentem prazer em mostrar que estão corrigindo seus filhos, mas isso é um grande erro, porque você vai estar humilhando o seu filho. E ao invés dele sentir vergonha do que ele fez, ele vai sentir vergonha de você estar disciplinando ele em público. Então nós temos que ter sabedoria ao disciplinar nossos filhos e jamais fazer isto. Porque ao invés de você estar corrigindo aquele problema, aquela demanda da correção, você pode estar causando um problema ainda maior. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Nós devemos ter em mente que a correção ela é uma expressão nítida de amor, que nem nós vemos na Bíblia. Então, se você estiver nervosa, com sangue subindo da cabeça, pare, respire fundo, peça sabedoria a Deus, para depois você fazer a correção correta no seu filho, ok? Outra dúvida muito comum entre os pais é qual idade que Deus se refere na Bíblia ao citar a correção das crianças. Nós sabemos que existe uma diferença em você corrigir uma criança pequena ou você corrigir um adolescente, um adulto. Porque uma criança maior, ela vai ter mais entendimento daquela correção. Já a criança pequena, ela deve ser corrigida de uma forma diferente, porque ela ainda não sabe compreender aquele ensinamento que você passou. Nós sabemos que toda criança, ela deve respeitar, obedecer os pais. E todo filho adulto, ele deve honrar pai e mãe, como nós vemos no seguinte versículo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Nós, pais, queremos que os nossos filhos cresçam conhecendo a palavra de Deus, não é verdade? Mas para isso nós devemos ensinar desde cedo eles a buscarem a Deus, a conhecerem aquela fé, a conhecer os ensinamentos verdadeiros de Deus. Nós vemos um exemplo muito bonito na Bíblia, que é o exemplo da mãe e da avó de Timóteo. Elas ensinaram a fé
verdadeira para Timóteo. Elas eram exemplos de esperança, de fé que Timóteo inspirou. Então, nós pais devemos ser assim também. Hoje em dia, existem tantos pais que querem que os filhos conheçam a Deus, que eles vão à igreja, mas os próprios pais não buscam a Deus, não vão na igreja. Fica uma fé fingida. Então, não adianta nada você levar o seu filho na porta da igreja, deixar ele lá e ir embora. Nós temos que ir à casa de Deus junto com os nossos filhos. Nós devemos buscar a Deus junto com os nossos filhos, para que eles olhem para nós e vejam a fé e vejam Deus em nós, para que nós sejamos inspiração de Deus para os nossos filhos. Porque é muito importante que os nossos filhos entendam que eles, respeitando a nós, honrando aos pais, eles estão fazendo um mandamento bíblico. Eles estão também amando e honrando ao Senhor. Pois se algum dia nós pais falharmos, eles mesmo assim, eles vão continuar firme com o Senhor. Pois eles vão saber que eles devem honrar, eles devem obedecer ao Senhor. Amém? Então que Deus possa dar essa sabedoria para nós, para que nós possamos ser luz, bênção, exemplo na vida dos nossos filhos. Toda disciplina deve ter uma continuidade de instrução, para que os filhos não desanimem. Quando os nossos filhos fizerem algo errado, nós devemos corrigir, instruí-los da maneira correta, mas quando eles tiverem uma boa conduta, que eles melhorarem aquilo que nós corrigimos, eles devem ser elogiados, encorajados, motivados, para que eles possam repetir aquela boa conduta. Então, nós pais não devemos gerar ira nos nossos filhos. Nós temos que ter sabedoria, para que nós possamos ser pais encorajadores, e para que os nossos filhos se sintam motivados a fazerem a obra do Senhor. Nós vemos lá em Colossenses o seguinte: vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Nós precisamos entender que Deus usa várias formas para nos disciplinar. Muitas vezes, Ele não usa a dor física. Apenas tira algo que a gente queria muito ou muda o nosso rumo. Então, nós pais devemos aprender com Deus e devemos fazer isso com os nossos filhos também. Aqui em casa, quando os nossos filhos fazem algo de errado, mas que eles não sabiam que era errado, nós apenas ensinamos para eles que isto é errado, que não pode se repetir. Mas quando nós vemos maldade ou que eles nos desobedeceram à nossa autoridade, aí sim, nós corrigimos mais severamente, para que eles aprendam que aquilo é errado, que não deve ser repetido. Outra coisa muito importante são as ameaças que não são cumpridas. Sempre quando os nossos filhos fizerem algo errado, nós devemos corrigir imediatamente, para que eles vejam que aquilo que eles fizeram não é bom. É lógico, se você estiver em público, espera chegar em casa, num lugar isolado, para você fazer a correção no seu filho, para você não humilhar, certo? Mas nós pais temos que corrigir, temos que ensinar aos nossos filhos desde pequenos a respeitar a autoridade. Deus, Ele colocou nós pais como autoridade sobre a vida dos nossos filhos. Então nós temos que ensinar isso a eles, é um dever, é um mandamento bíblico. Se nós não ensinarmos isso aos nossos filhos, eles vão crescer e não vão respeitar as autoridades, não vão respeitar um policial, um professor, um juiz. Então, que esse ensinamento possa vir do nosso lar. Então hoje nós aprendemos que nem sempre será preciso usar de maneiras drásticas como a vara para disciplinar os nossos filhos, pois existem várias maneiras para fazer isto. Mas vemos que a disciplina física, ela é bíblica, mas ela não deve ser usada como uma forma de expressar a sua ira contra os seus filhos. A educação, a disciplina, ela é uma forma de oração e amor. Então, como Deus, Ele disciplina o filho que ama, que nós pais podemos fazer isso também com os nossos filhos. Amém? Espero que vocês tenham gostado dessa mensagem. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva para você receber mais mensagens como essa, tá bom? Fica com Deus e um beijo. Tchau!